Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do sonho que Deus me deu sobre o exame da ordem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui e deixar o seu like. E ative o sininho também para que toda vez que sair vídeo novo por aqui, você seja o primeiro a ser notificado. Lá em Salmos 31, no versículo 14 e 15, diz assim: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Tem um louvor que ele fala sobre essa passagem. Em outras palavras, ele diz que tudo que ele é, tudo que ele quer ser, tudo que ele planeja ser, pertence ao Senhor. E eu fazia muito essa oração, e esse louvor, ele era uma expressão muito marcante, né, da minha alma para Deus naquele período. E muitas vezes, eu fazia essas declarações para o Senhor. E por isso que eu passei muito tempo tendo muito conflito, sabe? As minhas orações eram orações que eu não conseguia verbalizar aquilo que eu desejava, pedir para que o Senhor mudasse na minha vida, me ajudasse nessa direção. Então é como se eu tivesse vergonha de Deus e eu achava que a minha vida ela só era servir na casa do Senhor e nada mais disso. Então era servir na casa do Senhor, ficar em casa, cuidar das minhas filhas, de casa do meu marido e deixar essa parte, sabe, engavetada. E eu passei a ter muito conflito, crise existencial, tive crise de ansiedade na época da pandemia e daí começou a mudar tudo, porque o máximo que eu conseguia fazer oração era sobre perguntar a Deus o que o Senhor quer para minha vida, é isso que o Senhor tem, é só isso, tá errado, eu tô errado, tô fazendo alguma coisa, me dá uma direção. E ele colocava volta e meia aquilo para eu voltar a estudar para fazer o exame da ordem, e era algo que eu não queria. Eu me formei em 2014 e no início ali de 2015 foi a outorga, e logo em seguida, nesse período, eu descobri que estava grávida da minha segunda filha. E aí foi uma mistura de emoções, né? Então eu passei muito período sem estudar. O exame da ordem não era algo nem quando eu comecei a estudar a faculdade e nem no final. Então essa parte não existia no meu plano. Mas aí a gente vê, né, que a vontade do Senhor é totalmente diferente da nossa em muitas circunstâncias. Então eu passei a orar para o Senhor porque eu tinha esse receio de não estar sendo obediente ao que Ele queria, né? Volta e meia vinha aquilo de eu voltar a estudar, aquela cobrança e tal, e eu queria saber se de fato era a vontade dele ou se era algo que eu estava me culpando, me cobrando, ou se era algo mesmo, uma opressão maligna. Então eu sempre entrava em conflito com relação a isso. E quando veio a pandemia, eu tive crise de ansiedade, não por conta dessa situação, mas por outros fatores. Mas aí eu fui me determinando a voltar a estudar. E o meu esposo disse assim: amor, volta a estudar, estuda uma coisa que tu gosta e vai te ajudar até mesmo com relação à ansiedade. Então eu voltei a estudar, fui estudando mesmo, já antes, né? Mas quando chegou um período, eu precisei passar por um tratamento psicológico, né? Tive algumas consultas com uma psicóloga abençoada, que a minha mãe na época pagou essa psicóloga para mim, e foi muito bom. Confesso, não foram muitas terapias, né? Foram bem poucas. Então assim, eu respondi muito bem ao tratamento. E logo, né, acabou ali as consultas, mas eu queria que fosse mais, porque era muito bom falar com ela, uma mulher assim de Deus. E ali ficou mais ainda evidente daquilo que o Senhor queria que eu fizesse, era voltar a estudar e fazer a prova de fato. Então eu já estava estudando, né, antes das crises de ansiedade, e já tinha me determinado a fazer a prova. Logo que eu fiz a primeira fase, né, graças a Deus eu passei. Só que aí quando eu fui para fazer a segunda fase, eu tinha me determinado que eu não ia mais fazer a disciplina, né, que eu fazia das outras vezes, que eu tentei outras vezes também.
que era constitucional. Eu disse, eu não vou mais fazer constitucional, agora eu vou fazer aquela que eu gosto, que eu amo, que era penal. Então, eu fiz a segunda fase para a OAB penal. E aí, nesse período que eu estava estudando, eu tive uma perda, né, na minha família muito grande, de forma, assim, muito trágica, que me abalou, mas eu vi a mão de Deus ali me fortalecendo. E aí, eu tive que fazer a segunda fase, estudar, né, para a segunda fase, mas nesse período eu tive que interromper um pouco, porque aconteceu essa situação na minha família. Bom, mas com relação à segunda fase, o que eu quero dizer pra você é que lembra que eu falei pra vocês que Deus, ele já tinha me dado muitos sonhos e geralmente quando os sonhos eram comigo não eram tão bons, né? E e aí só que eu pedia muito pra Deus me ajudar. E eu tinha uma dificuldade muito grande, gente, muito grande mesmo, com relação à prática da segunda fase. Então, o que eu fiz? Como eu tinha muito esse conflito, eu tinha muito medo, né? Muito medo, meu Deus, isso não vai dar, meu Deus, eu não vou conseguir mais uma vez, ai Jesus. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um pedido louco, pedido muito, muito doido pra Deus, sério. Gente, eu não tô dizendo pra vocês fazerem esse mesmo pedido que eu, tá? Mas, se você quer uma resposta de Deus, você pode sim pedir algo pra Deus, um sinal de Deus, só você orando em mente, ora em mente, para que nem você nem almejem ficar, tipo, na dúvida, será que foi de Deus, será que foi do diabo? Ai, meu Deus. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pedido para Deus da seguinte forma. Aqui na minha casa tem pé de amora, pé de pitomba, pé de acerola e tinha um limoeiro, pé de limão. Bom, o pé de pitomba nunca deu fruto, né? O pé de limão nunca dava fruto. Só que esse pé de limão, ele era muitos anos já que a gente já havia plantado ele. E todas as vezes que a gente ia fazer limpeza aqui, mandava fazer limpeza, o meu marido sempre queria cortar esse pé de limão. Eu dizia, não corta esse pé de limão, deixa ele aí, deixa ele aí. Quando foi nesse período, eu lembrei do pé de limão. Lembrei lá de Gideão, que fez, né, o pedido pro Senhor lá, e depois Deus deu o sinal, ele foi lá, pediu de novo para confirmar, e Deus deu o sinal, a resposta novamente. Então, eu tava desse jeito. E aí eu lembrei do pé de limão, então eu fiz só na mente essa oração pro Senhor e disse assim, gente, olha isso, escuta isso, na verdade. Eu disse, Deus, se o Senhor vai me abençoar, quer mesmo que eu continue estudando, se o Senhor vai me dar essa aprovação, se é o que o Senhor quer, me abençoar nessa prova, com a aprovação, me dá o sinal. Faça com que dê 3 limões ali naquele pé de limão. E por que eu pedi só 3, gente? Só 3 limões. Porque na minha cabeça, olha o que eu idealizei, gente. A gente, quando a gente tá no desespero, a gente faz cada pedido doido. Olha só. Na minha cabeça, eu queria um sinal onde ninguém ia me confundir. Nem eu, nem um diabo, ninguém. Ninguém. Então, eu ia ter certeza que era Deus quem tava falando comigo. Então, eu pedi num pé de limão, que não dava, nunca deu limão. E 3 por quê? Porque ele simbolizava O-A-B. Vocês estão entendendo, né? Os 3 limões O-A-B. Pois é, foi isso mesmo. Foi isso que eu pensei. Podem me julgar, não tem problema. Mas eu fiz isso porque eu queria ter certeza que era Deus. O limão não dava limão há anos. Nunca dava. Já tinha muitos anos esse limão. Esse pé de limão. Então eu pedi um sinal. Senhor, faça com que dê 3 limões, que eu vou saber que é O-A-B. Pronto. Fiz esse pedido só em mente, não falei pra ninguém, nem pro meu esposo, nem pro passarinho, pra ninguém. E aí, fiquei orando, continuando orando e estudando. O que acontece? Quando eu ia sentar pra estudar, pra fazer o simulado da segunda fase, eu simplesmente travava. Sério, gente, eu travava. O professor dizia assim, pessoal, façam simulado e mandem para corrigir. Eu estudava pelo YouTube, né, a segunda fase. Eu estudava pelo curso do Estratégia e do Gran Cursos. Então,
O meu professor lá, um deles, né, dizia assim: faça um simulado e entregue. Quem não faz simulado não é aprovado. Quem não faz o simulado não vai passar. Não adianta, não passa. Gente, aquilo me acabava, porque eu não conseguia fazer o simulado. Eu simplesmente pegava a prova, imprimia a prova, sentava na cadeira, colocava a prova bonitinha na mesa, água, canetas, e ia ler o comando para fazer a prova. Eu não conseguia fazer a prova. Eu simplesmente paralisava, eu travava. Gente, dava um desespero tão grande, porque eu disse: meu Deus, se eu não tô conseguindo fazer o simulado aqui em casa, como é que eu vou me sair na prova? Como é que eu vou fazer essa prova no dia? Eu não vou conseguir. De fato, o que o professor tá falando é verdade, eu não vou conseguir passar. Então eu já tinha esse sentimento de derrota, de fracasso, que eu não ia ser aprovada, que eu não ia nem conseguir fazer, nem tentar fazer a prova. E aí eu simplesmente chorava. Toda vez que eu ia tentar fazer o simulado, eu chorava e chorava. Eu só ficava assistindo aula, né, e ficava orando direto. Aí, quando foi na véspera da prova, a gente recebeu a visita pastoral do colégio, né, da igreja, que é do colégio, na verdade, das minhas filhas. E aí, era por vídeo mesmo, e a gente recebeu a ligação do pastor. E, assim, lá conversando e tal, né, e o meu esposo disse assim: amor, fala pro pastor pra orar por ti. Porque o pastor no final disse assim: vocês têm algum pedido de oração? Quer que a gente ore por alguma coisa? Aí gente, eu tava muito assim, minha alma tava muito desesperada, muito aflita. E eu falei pro pastor, disse que eu ia fazer uma prova no dia seguinte e eu tava com muito medo. E eu queria muito que ele orasse por mim. E ele me deu a seguinte passagem. Tá lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando ele leu essa passagem para mim, meu coração assim parece que se acalmou. Ali é como se eu tivesse sentido assim um refrigério de Deus mesmo, tocando em mim profundamente. Essa passagem parece que me carregou no colo, me abraçou e me trouxe mais esperança, porque ela fala sobre isso, fala sobre esperança e futuro. Então no outro dia eu fui para a prova, e lá a minha prova já não era mais na faculdade que eu fazia antes, já foi em outra faculdade. Então até isso mesmo eu já senti uma diferença, né? Porque não era aquele peso que eu ia para aquele lugar. Então eu já senti um pouco a diferença, eu me avaliando, eu já me senti melhor indo para aquela prova. Porque das outras vezes quando eu já ia assim com aquele sentimento de derrota, de que, eu só vou lá fazer mesmo porque tem que fazer, mas enfim, não vou conseguir mais uma vez. Então, chegou o dia da prova no domingo e eu acordei pela manhã e lembrei do sonho que tive naquela madrugada. Lembra do sinal que eu tinha dito para vocês que eu fiz para o Senhor? Pois é, nesse sonho eu vi um lugar onde tinha um quintal. E nesse quintal tinha muitas árvores, muito frutos, árvores frutíferas, e os frutos eles eram muito grandes. E eu ficava ali impressionada com aquilo que eu via no sonho, maravilhada com o sonho. E aí, num determinado momento, quando eu ia andando assim por esse lugar, que eu via os frutos eram grandes, eu me impressionava com aquilo, eu vi de repente o pé de limão. Gente, o pé de limão no sonho. E eu fui chegando mais perto do pé de limão e de repente eu olhava lá no sonho e eu dizia assim: meu Deus, olha só o limoeiro, gente, olha aqui. Aí eu começava a ver lá, gente, e eu vi os limões. E no sonho, cada vez mais que eu chegava perto dos limões, que eu fazia assim com as mãos e tocava nas folhas, né? Eram muito lindas, as folhas bem verdes, cheias de vida. E quando eu vi aqueles limões ali,
eu simplesmente no sonho vi 3 limões. Gente, Deus me deu um sonho com o limoeiro e nele tinha 3 limões. E lá no sonho eu ficava impressionada com aqueles limões. Eu dizia, meu Deus, olha só os limões aqui deram. Aí eu ficava olhando e em cada limão ele era grande e tinha em volta dele uma luz. Era muito lindo. E em cada uma delas eu olhava e ficava assim com os olhos meio regalados aqui, como eu tô com vocês no sonho. E eu ficava, meu Deus, olha só. E no sonho eu via assim os frutos, né? Os 3 limões. Em volta dele aquela luz branca. E em cada uma tava assim, O-A-B. Em cada um dos limões tava as iniciais que eu havia pedido pro Senhor como sinal, O-A-B. E aquele sonho foi muito lindo, né? Tinha vários outros frutos, então eu ficava encantada, maravilhada com tudo aquilo. E eu colhia aqueles frutos, era muito bom. Aí eu acordei e já lembrei desse sonho, né? Bem fresquinho na mente, já fiquei assim, nossa, meu Deus, será? Aí eu já quis dar uma dúvida, né? Eu disse, mas meu Deus, eu pedi pro Senhor um sinal pra dar o fruto. Aí eu fui do limoeiro, não tinha fruto, gente, não tinha fruto. Eu disse, meu Deus, será? Ai, meu Deus, será que não é Jesus? E agora? E aí, eu fui pra fazer a prova. Fui lá e pedi pro Senhor me ajudar, porque eu não conseguia fazer nenhum simulado. Cheguei pra ir pro local da prova, já senti, assim, me avaliando, senti que eu fui bem melhor do que nas outras, né? Indo pra prova, não com aquele sentimento total de fracasso, de derrota. Dessa vez eu tava fazendo em outro lugar, em outra faculdade, o céu tava lindo, eu tinha tido um sonho que mesmo que eu não soubesse se de fato ia acontecer aquilo ou não, mas já tava melhor do que nada, né, gente? Então eu fui e eu vi desde o início o cuidado de Deus nos detalhes, o dia, sabe? As pessoas, pessoa perguntando como eu tava, tá muito nervosa? Eu disse, tô. E aí você, calma, vai dar tudo certo. E aí eu ia pra fazer na sala, sabe? Até o local da cadeira que eu pedi, ai Deus, faz com que eu sente, a minha cadeira fique lá no lugar da parede, sabe? Lá na primeira fileira e tal. E aconteceu do mesmo jeitinho, então fiquei assim muito confortável ali. Não pegava tanto frio, né? E uma das coisas que eu pedia muito nas minhas orações era, Senhor, abre minha mente, abre meu raciocínio, me dá o raciocínio jurídico para que eu consiga fazer essa prova, para que quando eu leia eu consiga entender e ter habilidade ali, conseguir fazer dentro do tempo para não me atrapalhar. Enfim, quando a moça entregou a prova, eu fiz essa oração, né, novamente, e abri a prova e fui lendo primeiro cada comando, né? O comando da questão prática, que era a folha inteira, as outras questões. Quando eu li, assim, eu comecei a estruturar, eu comecei a escrever, a questionar, a responder, sabe? E era como se eu visse os professores ali me ensinando e tendo toda aquela situação ali, eu consegui ter aquele raciocínio, sabe? Parece que assim fluiu. Deus de fato abriu a minha mente. E eu comecei até a me impressionar, porque eu começava a escrever e tudo ali, e assim, eu já fiz o esqueleto da peça, montei todo o esqueleto da peça ali, já sabia qual era a peça, não tinha dúvida nenhuma, tava tudo muito, assim, as peças estavam se encaixando, parece que, nossa, parece não, foi Deus mesmo que tava ali, tocou na minha mente, pegou na minha mão, abriu meu entendimento, e eu consegui desenvolver a peça, consegui desenvolver, responder todas as outras questões dentro do tempo. Graças a Deus, foi no limite ali do tempo, mas deu certo. Saí com a minha mão de lá toda assada, isso aqui tudo assado, cheio de calo, porque eu aperto muito, né, a caneta quando eu vou escrever. E saí de lá aliviada, saí de lá com aquela sensação de que o dever foi cumprido, sabe? Que por mais que eu não consegui fazer nem o simulado antes, mas ali eu vi que eu me saí melhor do que em casa, que eu não conseguia fazer nada, do que nas outras provas, que eu não conseguia desenvolver tão bem quanto nessa peça, nessa disciplina.
E graças a Deus que eu também decidi fazer a peça que eu queria, né? A disciplina que eu queria. E eu saí dali mais aliviada. E de lá a gente foi pra igreja. E cheguei lá, tava com muita dor na coluna, na lombar, enfim, em todo lugar, no pescoço, na cabeça, na mão. Mas eu só sentei no chão durante o culto e com a minha Bíblia no colo e fiquei ali assistindo o culto, né? Cultuando ao Senhor. Foi uma bênção o culto nesse dia. E esperei o resultado, né? E no dia do resultado, o resultado atrasou nesse dia, algo atípico, né? Não saiu no horário, então a gente estava ali mais apreensivo, eu estava só em casa. E o professor disse assim, gente, quando sair o resultado, coloque o celular para gravar e gravem a reação de vocês. E aí eu fiz do mesmo jeito, né? Coloquei o celular para gravar. E aí eu fui ver o resultado e assim, eu vou colocar aqui um trechinho do resultado que eu gravei. E, gente, para honra e glória do Senhor, eu consegui a aprovação no exame da ordem. E a minha alegria maior era de saber que eu não ia precisar mais fazer essa prova da FGV. Então, até no vídeo, quando eu recebi o resultado, eu vi meu nome ali, eu glorifiquei a Deus e disse que graças a Deus que eu não ia mais precisar fazer essa prova. Então, parece que a minha alegria era maior de não ter que voltar a fazer essa prova novamente do que, de fato, ter recebido, né, a aprovação. Então, eu que não conseguia fazer nenhum simulado em casa, no dia que eu fui fazer a prova, por meio ponto eu não fechei a peça. O resultado foi maravilhoso, foi além do que eu esperava, né? Então, assim, só Deus mesmo para fazer tudo isso. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês? Porque muitas vezes a gente passa por muitos conflitos e eles nos paralisam se a gente não controlar, né? Nossas emoções precisam ser controladas. A gente não deve deixar o medo nos paralisar. A gente deve perseverar, ainda que a gente não saiba se aquilo de fato é para ser feito, se essa é a vontade de Deus ou não. O nosso papel, quanto seres humanos, é tentar e perseverar em oração para ter essa resposta do Senhor, para receber essa direção de Deus. E se você tem muita dúvida, não fique com medo de pedir direção de Deus, não fique com medo de pedir um sinal de Deus. Deus, ele pode dar sim sinal, Deus, ele pode sim responder às suas orações, Deus, ele pode tirar suas dúvidas. Então, se você quer fazer um pedido para Deus, faça, mas faça só você e Deus, hein? Não vai contar para ninguém, porque nós podemos nos iludir, nós podemos ficar ainda com mais dúvida. Nós podemos achar que aquilo vem de Deus quando não vem de Deus, que essa é a resposta de Deus quando não é de Deus. Então, o melhor é você fazer uma oração onde só você e Deus vai saber daquela oração, vai saber do conteúdo dessa oração, vai saber qual o pedido que você fez para Deus, né? Ainda que seja um pedido doido, né? Não tô dizendo para você fazer o pedido que eu fiz, mas que você faça o pedido que você sabe que só você e Deus vai saber. Tá bom? Então, esse vídeo, ele é para te encorajar, ele é para te motivar a perseverar. É exame da ordem, é prova, é qualquer outra coisa na sua vida. Persevere, ore, insista, se prepare, estude e vá até onde Deus permitir que você vá, pois o Senhor, ele sabe quais os pensamentos que ele tem a seu respeito. São pensamentos de paz, de te fazer bem e não mal. O plano do Senhor é de te dar um futuro, é de te trazer esperança. Por isso, não desista. O que tem gerado aí no seu coração? O que você almeja, o que você sonha? Provavelmente esse sonho vem do Senhor. Se você tem dúvida disso, persevere, continue. E no meio dessa caminhada, no meio desse processo, o Senhor, ele vai te aperfeiçoar, o Senhor, ele vai te ensinar, vai te capacitar e vai te preparar para o dia da aprovação. Então, que você fique com essa mensagem aí no seu coração. Eu desejo que você seja aprovado em tudo que você
se decidir a fazer de acordo com a vontade do Senhor e que você viva o sobrenatural do Senhor aí na sua vida e através da sua vida. Que você seja um canal de bênçãos e que o Senhor te abençoe grandemente, que você seja muito usado naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Esse era o vídeo, ficamos por aqui. Bom, então esse era o vídeo que eu queria deixar aqui pra você sobre o sonho da OAB. Espero que faça sentido pra você aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando soltar vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, tchau!